Durante toda a história da humanidade, existe uma pergunta que insiste em não ter uma resposta. Essa pergunta é: estamos sozinhos no universo? Essa é uma dúvida que paira ao longo da história. Vários relatos de objetos que não são identificados podem ser encontrados ao longo dos tempos. Muitos acreditam que não estamos sozinhos e que constantemente somos visitados por seres de outros planetas. No Brasil, assim como no resto do mundo, existem relatos que até hoje tiram o sono de quem os presenciou. E é sobre isso que iremos abordar no vídeo de hoje. Os 3 maiores casos ufológicos da história do Brasil. Então já deixa o seu like e vamos para o vídeo. ET de Varginha. Até hoje os habitantes da cidade de Varginha relembram a aparição de um suposto extraterrestre que teria passado uns dias na cidade, até ser capturado pelo exército brasileiro. Tudo começou em 1996, quando 2 veículos, Suma TV Dominical e o Fantástico, transmitiram reportagens sobre possíveis aparições de OVNIs, alegando que um dos alienígenas teria sido capturado pelo exército. Rapidamente, o caso tomou proporção internacional, repercutindo no Wall Street Journal, que é um jornal diário internacional em língua inglesa sobre notícias econômicas e que mantém sede em Nova York, Estados Unidos. Segundo testemunhas locais, o ET foi visto apenas por 3 moças da cidade. O relato aponta que o viajante cósmico andava sobre 2 pernas e era cabeçudo, com cerca de 1,60 metros, corpo magro, pele marrom e olhos vermelhos, além de pés bifurcados. Naquela tarde, a jovem Kátia Andrade Xavier e as irmãs Liliane de Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva teriam visto a criatura enquanto atravessavam um terreno no bairro Jardim Andere. Elas costumavam passar pelo trajeto de sempre, mas resolveram cortar caminho por um terreno entre o bairro Jardim Andere e o Santana. Naquela época, um novo loteamento e um campo estavam sendo construídos no bairro. Quando passaram próximo a um muro, ao lado de uma oficina, as irmãs ouviram a amiga Kátia dar um grito. Ao olharem na mesma direção que ela, viram uma criatura agachada. Com o grito, ela virou a cabeça para as jovens e as encarou por alguns segundos. Uma outra versão relata que por volta das 20 horas, 2 militares seguiam pela mesma rua onde as meninas teriam visto o ET. Foi quando o motorista freou bruscamente o carro porque algo passou rapidamente na frente do veículo. Um dos militares saiu e capturou a criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança. Em seguida, os policiais foram para o Hospital Regional de Varginha. Supostamente, uma ala da instituição permaneceu isolada assim que recebeu a criatura. O policial militar Marco Eli Xerezi, que teria participado da captura de uma das criaturas, morreu dias depois de infecção generalizada. Há relatos de que ele tinha pouco mais de 20 anos e era um jovem saudável. No zoológico da cidade, alguns animais morreram e a necropsia apontou uma substância tóxico-cáustica não identificada. Ainda no exame dos animais mortos, também fora detectado um enegrecimento na mucosa do estômago e intestino dos animais. Relatos de discos voadores também foram registrados na cidade. Um inquérito da Polícia Militar, concluído em 1997 pelo Exército, apontou que teria sido uma confusão das meninas que tinham afirmado terem visto o suposto extraterrestre. O Exército apontou que, na verdade, as meninas teriam visto um morador da cidade, conhecido por Mudinho, que estaria sujo por causa da chuva e visto agachado junto a um muro. O resultado do relatório só veio a público em 2010, 14 anos após o episódio. Muitos mistérios ainda rondam esse caso de Varginha, e ainda existem muitas perguntas sem respostas, mas quanto mais o tempo passa, fica cada vez mais claro que naquele dia, algo de muito estranho realmente aconteceu. A Noite dos OVNIs. No dia 19 de maio de 1986, 21 pontos luminosos foram vistos no céu de São José dos Campos, São Paulo. 5 caças da Força Aérea Brasileira foram enviados para combater os alvos, que segundo relatos documentados oficialmente pelo governo, se moviam em alta velocidade. Naquela noite, o controlador de voo Sérgio Mota da Silva avistou os pontos luminosos no céu. Eles foram detectados pelo radar da torre de comando do aeroporto de São José. Quando Silva percebeu o primeiro ponto, acionou o piloto Alcir Pereira da Silva, que passava pela rota dos objetos em viagem com o então presidente da Embraer, Osiris Silva.
Depois da primeira tentativa de alcançar os objetos, a Força Aérea mobilizou 5 aeronaves oficiais da Frota de Defesa para perseguirem as luzes. Foram cerca de 4 horas de perseguição. Apesar da repercussão do assunto na época, com declarações da aeronáutica e capas de jornais, os documentos e áudios que traziam detalhes do episódio conhecido como a Noite dos OVNIs foram considerados confidenciais pelo governo por quase 3 décadas, e a investigação foi inconclusiva. Único registro fotográfico do evento, de um fotojornalista de São José dos Campos, foi confiscado pela NASA. Esse material nunca foi recuperado. Apesar de não ter os filmes originais das fotos, ele guarda o registro do que foi publicado em preto e branco na edição do jornal do dia 20 de maio de 1986. Para o consultor da revista UFO, Renato Mota, o aparecimento foi o maior contato de vida inteligente fora da Terra com humanos. São 130 bilhões de estrelas. Achar que só a Terra é habitada é egoísmo. Hoje a questão não é mais se existe vida fora da Terra, já sabemos. A questão agora é quando eles vão se apresentar, defendeu. À época do fato, o então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, disse em entrevista coletiva com os pilotos que o fato seria apurado pelo órgão. O resultado foi um dossiê mantido sob sigilo desde 1986 e divulgado apenas em 2014. Os pilotos confirmam que viram pontos de luz no céu, que mudavam de cor e se movimentavam em alta velocidade. O dossiê com título Possível aparecimento de OVNI em São José dos Campos e Anápolis concluiu que os fenômenos eram sólidos e refletem de certa forma inteligências, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores. Esse caso continua sendo um dos maiores mistérios em se tratando de OVNIs. O que nos deixa mais tristes é que provavelmente nunca saberemos a verdade sobre esse acontecimento. Operação Prato. Em setembro de 1977, os habitantes de Colares, Mosqueiro e Ananindeua, entre outros povoados de Belém, garantem ter sido atacados por raios luminosos vindos do céu. 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele das pessoas, descreveu a psiquiatra Velaide Cecim Carvalho, então diretora da Unidade de Saúde de Colares, vila de pescadores a 96 quilômetros da capital, à equipe do programa Linha Direta, exibido em 25 de agosto de 2005. Segundo relatos da médica, os pacientes davam entrada no posto de saúde com sintomas de anemia, tontura e febre, e ainda, marcas de queimadura de 1º grau pelo corpo. Logo, o fenômeno foi apelidado pelos ribeirinhos de o chupa-chupa ou o luz vampira. Aterrorizados, os moradores da região se uniram para combater os invasores. Não passava pela cabeça deles que o intruso pudesse ser de outro planeta. Eles acreditavam que era obra do demônio ou castigo divino. Famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Outras, mais religiosas, rezavam o terço. E mais alguns, empunhavam paus, pedras e espingardas. Diante de tamanho desespero da população, o prefeito pediu socorro às Forças Armadas. Foi quando o coronel Camilo Ferraz de Barros, chefe da 2ª seção do Comar 1, convocou o capitão Holanda, então comandante do Paraçar, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira que realizava operações de busca e salvamento, para chefiar a missão. Durante 4 meses, Holanda e seus homens permaneceram no litoral do Pará, munidos de binóculos, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras, dentre outros equipamentos. De dia, entrevistavam as vítimas dos ataques e as testemunhas dos avistamentos. À noite, se revezavam para monitorar o céu. A equipe chefiada pelo capitão Holanda contava, entre outros, com o 1º tenente médico Pedro Ernesto Póvoa. No dia 26 de outubro de 1977, o psiquiatra foi a um vilarejo chamado Santo Antônio de Ubintuba, no município de Vigia, ouvir relatos de avistamentos e ataques de luzes insólitas. Na hora de redigir seu relatório, o psiquiatra afirmou que era histeria coletiva. 40 anos depois, ufólogos ainda tentam ter acesso ao material coletado durante a Operação Prato. Por intermédio de sua assessoria de imprensa, a Aeronáutica informou que todo o material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional. E mais, não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito deste tipo de fenômeno aéreo.
Porém, em agosto de 1997, o jornalista e ufólogo Ademar Gevaerd, editor da revista UFO, recebeu um telefonema do Capitão Holanda, querendo agendar uma entrevista. Na mesma hora, ele e o coeditor da revista, Marco Antônio Petit, viajaram até Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminense. Em casa, o coronel reformado contou detalhes da operação. Voltou a relatar os seus muitos avistamentos, admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500. Isso sem falar das 16 horas de filmagens, nos formatos Super 8 e Super 16, e de um calhamaço de 2.000 páginas de relatórios. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Ou ainda, quem assegurasse que Holanda não morreu, apenas mudou de identidade e deixou o país. Então, meus amigos, uma dúvida que até hoje nunca foi solucionada é: por que um homem renomado como o Capitão Holanda colocaria sua reputação em risco, dando uma entrevista bombástica dessas se a aeronáutica afirma que não aconteceu nada demais naquela época? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Valeu e até o próximo vídeo.